Muitos não querem crescer no conhecimento e na palavra, mas o apóstolo, ele trabalhava ali no crescimento e no conhecimento da palavra, era um estudioso da palavra de Deus. Aqui, ó, Alexandre, o latoeiro, causou-me, Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Tu, guarda-te também dele, porque ele resistiu muito às nossas palavras. Quer dizer, aqui, ó, um cidadão chamado Alexandre, o latoeiro, causou-me muito males, quer dizer, resistiu à palavra de Deus, resistiu à palavra em que Paulo estava apregoando, a palavra do Senhor. Ainda aqui, ó, e o Senhor lhe pague segundo as suas obras. Causou muito mal ao apóstolo Paulo e resistiu à palavra de Deus e estava fazendo coisas que não pertenciam à palavra de Deus, estava tomando um entendimento da palavra do Senhor e fazendo algo que estava atrapalhando o ministério de Paulo, que era o ministério de Deus, o ministério da palavra do Senhor. Então, Paulo admoesta, Paulo dá instruções a Timóteo e diz, ó, tu, guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas palavras, quer dizer, a nossa palavra, a palavra de Deus, que é a palavra que havia na boca de Paulo e na boca de Timóteo. Ó, ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam. Quer dizer, ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam. Quer dizer, o apóstolo Paulo era um homem muito conhecido e muito influente. No seu julgamento, na sua defesa, que ele se defendeu, todos o desampararam. E não... todos o desampararam e eles não o defenderam na sua defesa. Mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação, e todos os gentios a ouvissem. E fiquei livre da boca do leão. Quer dizer, Paulo estava sendo julgado, condenado pela palavra, pela lei daquele país, pela lei de Roma, pela lei que ele era romano e era judeu. Ele estava sendo julgado nesse tribunal e ele estava sendo condenado, mas ele disse, ó, fiquei livre da boca do leão. Quer dizer, eu fui julgado pela lei humana, pela lei do mundo, mas pela lei de Deus eu estou livre da boca do leão, porque apregou a palavra de Deus, porque eu falo do Evangelho de Deus, porque abri igrejas, porque levo a palavra de Deus até os confins da terra. Então eu estou livre da boca do leão. E o Senhor me livrará de toda a má obra e guardar-me-á para o seu reino celestial. A quem seja glória para todo sempre. Amém. Quer dizer, o Senhor me livrará de toda a maldição da terra, quer dizer, e para a glória do reino celestial, para que seja glória para todo o sempre. Amém. Quer dizer, ó, Paulo estava dizendo, a palavra que o apregou é a palavra de Deus, não tem agradado o mundo, não tem como mesmo agradar o mundo, porque é uma palavra de Deus, é uma palavra que ela contém ensinamentos. Então, se a palavra de Deus ela contém ensinamentos, ela está levando os ensinamentos de Deus, então ao mundo ela não agrada.
Ela só agrada aqueles que são de Deus. Aqueles que pertencem a Deus, eles ouvem a palavra de Deus e se agradam da palavra de Deus, ouvem, aprendem e praticam. Mas aqueles que não são de Deus e que escolheram não ser de Deus e que pertencem ao mundo, eles não concordam com a palavra de Deus. E até dizem que a palavra de Deus é loucura. E dizem que aquele que apregou a palavra de Deus é louco. Não foi diferente com Paulo. Paulo apregoou a palavra do Senhor, levou a palavra de Deus e estava sendo julgado pelos tribunais da terra por conta disso. Sauda a Prisca e a Áquila e a casa de Onésiforo. A casa de Onésiforo. Paulo está saudando esses amados irmãos, colaboradores da obra de Deus. Erasto ficou em Corinto e deixei Trófimo doente em Mileto. Quer dizer, ele deixou um irmão chamado Trófilo doente em Mileto, uma determinada cidade. Procura vir antes do inverno e Eubulo e Prudente, Elino e Cláudia e todos os irmãos te saudam. Quer dizer, aí Paulo estava dizendo, olha, todos os irmãos te saudam, Timóteo. Quer dizer, a saudação entre os irmãos em Cristo. O Senhor Jesus Cristo seja com o teu espírito. O Senhor Jesus Cristo seja com o teu espírito. A graça seja convosco. Amém. Então aqui, que a graça seja convosco. Amados irmãos, as instruções preciosas de Paulo já prestes a ser executado, dando a Timóteo, saudando, já praticamente despedindo dos irmãos em Cristo, dando-lhes instruções, dizendo a Timóteo, olha, esse irmão aqui é valoroso na obra, esse aqui eu enviei para lá, esse aqui eu enviei para cá, segue com ele, porque ele tem valor na obra, ele tem trabalhado de acordo com a obra do Senhor. Esse outro já está se levantando contra a obra do Senhor, toma cuidado com ele, não dê ouvidos a ele, porque ele está contra a palavra de Deus, está distorcendo aquilo que o Senhor tem nos dado, que é a palavra dele. Cuidado com que esse está atrapalhando ao ministério de Deus. Então, amados irmãos, Paulo, ele estava dando essas instruções a Timóteo, deu a Tito, deu a todos os colaboradores da obra de Deus, fazendo um parâmetro, porque a palavra de Deus me dá esse direito de fazer um parâmetro entre a palavra em que foi escrita, a palavra em que foi escrita lá atrás, no tempo lá de trás, e a palavra em que hoje, eu leio aqui nos dias de hoje, aí eu coloco aqui, faço uma comparação entre os dias de hoje e os dias daquela época. A palavra de Deus, ela nos ajuda. A palavra de Deus, ela nos dá orientações, porque as orientações que serviu para Timóteo, as orientações que serviu para Tito, as orientações em que Paulo dava, as orientações em que Pedro dava, essas orientações servem para nós, igreja de Deus, hoje. Porque não teria como nós, servos de Deus, abrir uma igreja hoje e colocar essa igreja para funcionar sem que a palavra de Deus estivesse ali diante da igreja do Senhor. A palavra de Deus, ela é a regra de conduta e fé e prática. Regra de conduta,
fé e prática. Então, nós praticamos a palavra de Deus, nós usamos a palavra como regra, nós usamos a palavra como doutrina, mas só que tem que entender, tem que compreender a palavra, porque tem muitas pessoas loucas por aí que está fazendo loucura com a palavra de Deus. Ah, irmão, mas o irmão fala aí desse jeito. Quem dá autoridade ao irmão de falar desse jeito? Irmãos, Deus me chamou para esta obra desde muito novo. Então eu paro, observo. Toda igreja que eu vou, eu paro, sento, observo. E a gente entende, a gente observa. E Deus, através da sua palavra e do estudo da palavra de Deus, Deus nos dá o entendimento e o conhecimento da palavra dele. Então, você vê e consegue entender e compreender o que está errado e o que está certo. Porque dentro do ser humano já tem dentro de nós o mal e o bem que há dentro de nós. Então, se nós temos o conhecimento do mal, nós temos também o conhecimento do bem. O bem é Deus e o mal é aquilo que não pertence ao Senhor. É as nossas próprias concupiscências, é aquilo que a gente faz que não agrada a Deus, é tudo aquilo que não pertence ao Senhor. Isso é as concupiscências que não pertencem ao Senhor. Se eu for viver para agradar a mim mesmo, eu vou fazer muita loucura, eu vou fazer muita doideira. Porque eu vejo aquele que vive no mundo, irmãos, ele não liga para nada não. Aquele que vive pela lei do mundo, aquele que vive pelas coisas do mundo, tudo que ele tenta fazer na cabeça, ele faz. Você vê um cidadão, um assaltante, um bandido, se ele intenta estuprar uma pessoa, ele faz. Se ele intenta estuprar uma mulher, ele faz, porque ele não tem o conhecimento da palavra de Deus e também a palavra chega até ele, ele não quer, então ele faz tudo o que quer fazer. Tudo que tem vontade de fazer na cabeça faz. O cidadão, muitas das vezes, ele está nessa terra, nesse mundo, ele assim, hoje eu vou sair para me pegar por aí. Hoje eu vou sair para me pegar por aí. Vou pegar o tanto de mulher que eu quiser. Hoje eu vou sair numa festa tal, assim. Então, irmãos, ele faz tudo que Deus não aprova. Ele faz tudo que Deus não aprova, porque ele é um cidadão que ele vive pelas concupiscências do mundo. Agora, um cidadão cristão, quando vem na cabeça dele esse tipo de pensamento, ele repreende, fala assim, não, isso aí não posso fazer não, que Deus não me permite fazer isso. Eu tenho minha esposa, eu não posso estar por aí, zanzando por aí, pegando aqui e ali, não. O cidadão que ele não tem Deus, já vai uma mulher, uma pessoa já vai dar um sorrisinho para ele, ele já vai para cima, porque ele não tem Deus. Ele não tem Deus e ele não está nem aí para a lei de Deus, ele não está nem aí para as coisas de Deus, ele não está nem aí para as responsabilidades, então ele parte para cima. Porque para ele o que vale é ele alimentar seu próprio prazer. O que vale é ele alimentar seu próprio ego. Se o cidadão perder uma carteira cheia de dinheiro, o cidadão que tem Deus, ele fala assim, puxa vida, o cara perdeu a carteira cheia de dinheiro, não vou botar a mão em R$1, eu vou entregar. Eu vou procurar o cara, vou entregar a carteira. A carteira é do cara, não é minha. Mas o cidadão que não tem Deus, ele pega, bota o dinheiro todo no bolso, joga a carteira fora e bota o dinheiro todo no bolso e põe e gasta. Então, irmãos, esse é o que não tem Deus. Tudo o que lhe aprove na mente, ele faz. Tudo o que lhe aprove a mente, ele vai e faz, porque não tem Deus na mente, não tem Deus na cabeça. Ele não funciona pelas coisas de Deus. Se ele tiver que atacar uma pessoa ou contra uma pessoa, ele vai.
Mesmo ele não usa a justiça para fazer as coisas. Ele usa as coisas do seu própria mente, da sua própria cabeça e faz. Então, irmãos, a gente que tem Deus, a gente usa a palavra de Deus. A gente usa a Bíblia Sagrada como regra de conduta, fé e prática. Amados irmãos, eu quero continuar falando com os irmãos a respeito da palavra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quero ler aqui com os irmãos um texto maravilhoso da palavra de Deus também, que eu tive apregoando a palavra de Deus e apregoei a palavra do Senhor no livro de Lucas, na parábola do filho pródigo, onde o irmão mais velho se levantou contra o irmão mais novo, mesmo o irmão mais novo tendo se arrependido de tudo aquilo que tinha feito e ter retornado para a casa do pai, e sendo ele recebido pelo pai, ele retornou para casa. Mas quando o irmão mais velho chegou, o irmão não aceitou o retorno do irmão, porque ele achou um absurdo o pai ter ali dado, colocado um anel no dedo daquele filho, ter colocado uma sandália nos pés daquele filho, ter dado uma grande festa para receber aquele filho. E o filho mais velho, ele achou um absurdo, porque te sirvo desde novo, nunca me deste um cabrito para comer com meus amigos. E esse aí que gastou todo o nosso dinheiro, gastou todo o seu dinheiro com meretrizes, tu vem e compra e dá um cabrito para ele comer com seus amigos. Então, não acho certo isso. Isso não está correto. Mas o pai disse: não, seu irmão está arrependido. Seu irmão, ele se arrependeu. Seu irmão, ele se arrependeu. Então, pelo arrependimento, já se apaga todas as suas transgressões. Agora ele está arrependido, agora suas transgressões foram apagadas, hoje ele é um novo homem. O sofrimento fez dele um novo homem. O sofrimento fez dele um novo servo de Deus. Agora ele é um novo homem. Em minhas próprias palavras, eu quero dizer nas minhas próprias palavras, porque a Bíblia Sagrada diz que esse seu irmão estava morto e reviveu. Mas em minhas próprias palavras, quando aquele pai falou essas palavras, ele quis dizer: seu irmão estava morto e reviveu. Seu irmão estava perdido e foi achado. Agora, seu irmão, ele retornou. Seu irmão, ele se arrependeu. As transgressões que outrora ele tinha padecido, o sofrimento fez dele uma pessoa melhor. Hoje, ele é uma pessoa melhor. E agora, ele continua na presença do Senhor. E agora, é justo que eu dê uma festa para recebê-lo aqui no seio da família. Ele estava morto e agora reviveu. Então, irmãos, acontece muito em nossos meios, no nosso meio evangélico, ou até na nossa vida normal, que muitas das vezes, quando nós ali tomamos um abraço de nosso pai, ou recebemos algo da parte de Deus para nós, ou da parte até dos nossos pais, alguém se levanta contra e acha: não é justo dar nada a esse aí, porque ele não merece, porque ele faz tudo de errado, as coisas, a vida dele está toda errada. Mas o que nós temos que entender, irmãos, que muitas das vezes o que você acha que está errado, Deus não está vendo isso, Deus não está olhando por esse lado. Você tem que observar e entender que você tem que olhar as pessoas com o olhar de Deus e não com o seu próprio olhar. Se você for olhar as pessoas com o seu próprio olhar, você vai crucificar as pessoas. E não vai ter pessoa que preste nesse mundo para você, porque todos não vão prestar.
Mas se você olhar com o olhar de Deus para as pessoas, você vai chegar a uma conclusão que todos merecem o perdão. Merecem o perdão, se arrependerem de seus pecados. Se arrependerem do mal que estava praticando, merecerá o perdão. É merecido merecido o perdão. Amados irmãos, e também eu quero dizer que Jesus Cristo, ele enviou 70 discípulos para fazer a sua obra. E disse, ele enviou 70 discípulos e deu poder para que eles pudessem expulsar demônios, poder para que eles pudessem expulsar enfermidades, poder para que eles pudessem fazer a sua obra. Jesus deu poder a esses discípulos e disse, apregou a minha palavra, impunha as mãos sobre os enfermos serão curados em nome de Jesus. Tudo isso em nome de Jesus. Aí, passado um tempo, esses 70 discípulos retornaram para a casa do Senhor. Retornaram para a casa do Senhor. Eu falo para a casa do Senhor porque retornaram para a presença de Jesus Cristo, que fazia seu ministério andando aqui e ali. Eles vieram até a presença de Cristo. E aí, está escrito aqui, e voltaram os 70 com alegria, dizendo, Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitam. Olha só a alegria deles, Senhor, e pelo seu nome, até os demônios se nos sujeitam. E disse-lhes, aí Jesus falou, eu vi Satanás como um raio cair do céu. Aí, Jesus nas suas próprias palavras falando. Aqui, o autor do livro de Lucas escreveu esta palavra e disse a fala, ele aqui colocou a fala de Cristo, eu vi Satanás como um raio cair do céu. Eis que vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões, e sobre toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Olha só o poder que Jesus Cristo dá ao servo dele, Eis que vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões, e sobre toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Aí Jesus mais à frente disse, mas vós alegreis, porque se vós vós não vos alegreis, porque se vos sujeitem os espíritos. Alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Irmãos, aquela época não era diferente da época de hoje. Jesus deu poder aos discípulos para que eles pudessem apregoar a palavra, então eles ficaram maravilhados porque os demônios, porque eles pisavam em serpentes, escorpiões, toda a força do inimigo, e o inimigo não lhe faria dano algum. Então eles ficaram alegres e contentes com aquilo. Aí Jesus disse assim, olha, não vos alegreis por isso não. Antes alegrei-vos, por vosso nome está escrito no livro da vida, nos céus. Irmãos, nos dias de hoje, está cheio por aí de crente que se alegra porque ele diz a Satanás, cai por terra e Satanás cai. Ele diz, sai deste corpo e Satanás sai. Tem alguns até fazem vídeos para mostrar que o poder de Deus está com eles. Alguns fazem vídeos para mostrar que o poder de Deus está com eles. Só, irmãos, que já desde o princípio, já quando Jesus Cristo andou sobre a terra, ele disse, não vos alegreis por isto. E outra, que não é também para nós se alegrar também por curar enfermos, por apregoar a palavra de Deus e curar enfermos, por apregoar a palavra de Deus e Satanás cair por terra. Não. Não é para nós ficarmos tristes também, mas não é para nós se vangloriar, irmãos, porque esse poder não é nosso.
Não é para nós se vangloriar, porque esse poder de apregoar a palavra, esse poder de falar do amor de Deus, não é nosso. Esse poder é de Deus. Então quem tem que estar alegre, quem tem que estar contente, quem tem que se alegrar é o Senhor com isso. Para nós, basta que nós alegremos pelo nosso nome está escrito nos céus, no livro da vida. Está cheio